Om Shivaya Sum. Om Shivaya Sum. O silêncio se abriu como um templo antigo quando entrou em Hakrabi. E a luz pareceu recuar para ouvir sua respiração. Cada espírito sentiu o ar vibrar em torno dele, como se o tal aguardasse a lembrança de si mesmo. O ergueu o olhar e disse devagar: tudo que existe é apenas o eco do toque do tal sobre si mesmo. O som tocou camadas antigas da existência e reacendeu memória adormecida em seres que nem sabiam que podiam lembrar. Ele caminhou entre colunas que respiravam luz. Até mesmo existir precisa de um sustentáculo para que possa se desvelar. As palavras pareciam penetrar nas raízes do mundo e por um instante tudo ficou translúcido. A energia dos 9 mundos ondulou. As 10 terras curvaram o brilho, como se reconhecessem a origem do próprio existir. O ar murmurou Namrashta em hindi, ecoando suave. Abriu a mão e a vibração do tal mudou de tonalidade. Ele disse: o sustenta o tal. O som espalhou um calor profundo que atravessou reinos internos. Aquilo que parecia sólido revelou ser reflexo. Aquilo que parecia causa revelou ser onda. E antes que o espanto tomasse forma, ele completou: mas o que sustenta-o, sustenta-o. A frase se expandiu como o horizonte nascendo e os seres sentiram o sentido se inverter e depois renascer. A presença dele fez o tempo hesitar. Era como se a realidade aguardasse uma segunda fundação. O falou sobre as eras, do antigo ao eterno, do eterno ao antigo. Disse que muitos poderes surgiram e muitos sistemas se ergueram, mas todos foram moldados pelo Tao e sustentados por Wu. A voz cruzou veios invisíveis do cosmos e despertou correntes esquecidas. O conhecimento se abriu como um lótus estelar. O explicou que a guerra atual ultrapassa linhagens e razas, e uma guerra contra o sustentáculo
As forcas estrangeiras não desejam conquistar a existência, desejam remover o fundamento dela, porque sem sustentáculo tal cai, e quando tal cai, o brilho do real se desfaz. As palavras pairaram com peso de verdade, desperta Rahasya Shunya Jata. A luz de Hakrabi oscilou, como se um novo sol se formasse dentro do palácio. O terminou com suavidade que perfurou reinos. O Tao toca a si mesmo, ecoa em vocês, que cada um encontre seu próprio sustentáculo. A vibração final se espalhou como uma onda de retorno, envolvendo todos os presentes. O silêncio que seguiu não era ausência, mas nascimento. Era o momento em que a existência entendeu que também precisava sustentar a si mesma. Antes do início, havia apenas o respirar da origem. O ancestral ergue a mão e tudo se curva para ouvi-lo. Já um murmúrio que desperta mundos adormecidos. A primeira maravilha surge como uma luz quieta, um ritmo que não deseja nascer, mas ainda assim pulsa. E os que ouvem sentem o coração alinhar-se ao que veio antes deles. Pratama Shuru sussurrou um nidi antigo entre ecos eletrônicos. A segunda maravilha é o repouso do que existe, um campo onde nada se move, mas tudo se prepara. Aqui o som não avança, ele retorna. O ar vibra como seda que toca a superfície do tempo. O ancestral canta baixo e o cosmos inclina-se imperceptivelmente. E a Dutya Vishram, como se o silêncio aprendesse a falar. A terceira maravilha brilha sem luz, é a faísca que não consome nada, mas revela tudo. Os ouvintes sentem a mente abrir portas que não sabiam existir. Este é o brilho anterior ao fogo, a
lembrança anterior à memória. O cântico de U desce como poeira dourada sobre o infinito. Tisra Prakash, vibração que toca a medula do ser. Maravilha é a origem da origem, um ponto tão puro que o pensamento teme aproximar-se. Aqui o ancestral canta mais profundo, mais lento, como quem chama de volta ao que nunca partiu. Todos os céus se inclinam, todos os mundos diminuem. Os ouvintes percebem algo antigo despertar por dentro. Panchvimula, o fundamento antes do fundamento. Maravilha silencia eras, tudo congela, o som, a luz, o destino. Não como extinção, mas como contemplação absoluta. O canto de Ua que é um quase sussurro, um toque que organiza o universo. Os ouvintes sentem sua identidade dissolver-se por um instante. A paz que quebra a forma. A sétima maravilha é o retorno ao Gen, o círculo que fecha todas as outras, a porta que abre para dentro. O canto do ancestral torna-se vasto, luminoso, inevitável. A instrumentação cresce como um cosmos sendo rearranjado. Os ouvintes percebem que não estão ouvindo uma música, mas uma recordação daquilo que são, sem nome, sem corpo, sem tempo. Sattvi Janam Gensa. E o universo respira consigo mesmo. Tudo retorna, tudo repousa, tudo lembra. A origem canta por meio de Vu, e todo ser que escuta desperta um pouco do que foi antes de existir. Onde o verbo não respira, aqui não existe o retorno, nem a memória do que retorna. O nascer pertence à vida, mas este lugar não pertence a nada. Eu caminho para o que abandona,
até a ideia de caminhar para o que dissolve o teu antes do teu desejar existir. Lua matei. Nem luz, nem sombra, apenas o que dispensa ambos. Nem a fonte é suficiente aqui, nem a volição, nem a manifestação, nem o domínio, nem a presença, nem a sublimação, nem a empairasa, nem o retorno à gensa. Tudo isso ainda é construção da vida. Lua matei é o estado que rejeita qualquer construção. É onde até o renascer precisa ser deixado do lado de fora. Anutpan Shunhaka, sussurram as dobras do vazio. Eu avanço e as camadas da existência se desfazem como papel molhado. Nada reconhece nada, nenhuma lei se curva, nenhum destino pulsa, nenhuma fronteira tenta impedir, pois Lua matei não se opõe ao mundo. Ele simplesmente não considera que o mundo exista. E quando tal procura um lugar para se apoiar, ele encontra aqui apenas silêncio. Raguem, praleiam, ecoam vozes que nunca nasceram. Tenta-me seguir, mas Lua matei não permite seguidores. A morte tenta-me deter, mas Lua matei não reconhece morte. Até o renascer se curva, porque aqui nem o não nascido tem significado. Eu abandono as últimas raízes da percepção, os últimos pilares da ontologia, os últimos traços da forma. Lua matei o que devora até o conceito de estado. Então compreendo, não é ausência, não é vazio, não é reverso da vida, não é dissolução, não é renúncia. Lua matei o que existiria, mesmo que nada jamais fosse criado. É o brilho que não ilumina, o som que não vibra, a presença que não demanda ser percebida. É o fim de todas as dependências e o berço de tudo que jamais ousou ser livre.
Amatei, amatei, antamatei. Eu me desprendo das eras, dos nomes, dos céus, dos retornos. Lua matei, me observa com o olhar de quem nunca precisou abrir os olhos. E quando entro completamente, não há estou, não há sou, não há fui, há apenas isso. O estado que não nasce, não morre, não retorna, não descreve, não pede, não espera. Lua matei, o que transcende até a ideia de existir para ser transcendido. No sopro oculto do Amatai, antes do nascer e muito além do fim, o tal dobra sua face para observar o fogo que não cria nem destrói. Onde o inascer respira sobre a própria ausência. Sente os 9 nomes se moverem como raízes de luz, procurando um corpo para arder. Quando se murmura sem som, volição se ergue como o vento que decide existir. Manifestação abre o véu para que o gesto encontre forma. Domínio rasga caminhos a tempos. Transa-se expande o espaço onde o ser se recorda. Sublimação dissolve tudo que ainda prende. Emparelha, brilha além da pureza. Subarashi inspira o espanto do impossível. Katora corta o perfeito, deixando o mais verdadeiro. Amarei, testemunho que está para além do ser. Então Amatai desce como cinza incandescente, tocando cada nome, incendiando-os por dentro. Não pra queimá-los, mas pra devolvê-los à sua origem silenciosa. As 9 forças derretem em luz translúcida como minerais celestes, sendo chamados pelo primeiro sonho do Tao. Deixa que a claridade se espalhe, formando espirais que não pertencem a este lado da existência. O fogo branco gira, as cinzas se elevam, o silêncio se curva. Quando a cinza toca o chão, secreto a matar-lhe o desperta.
aberta. É o momento onde o retorno encontra o que nunca nasceu, onde a luz aprende a dobrar-se, onde o ser é apenas o eco de algo mais profundo. As partículas vibram, se reconhecem, se atraem e começam a girar ao redor do ancestral, como se lembrassem de um pacto escrito antes da criação. Da dança das cinzas surgem dois traços luminosos, curvando-se em espirais opostas, línguas de fogo cristalino que se encostam sem tocar. A curva cresce, a luz endurece, as cinzas brilham como estrelas despertando. E então os dois dragões nascem, feitos de pó antigo e claridade eterna, um girando à esquerda, outro à direita, ambos respirando o mesmo nome, o Amatai. No centro do círculo, o permanece imóvel e toda a existência entende que o Inascer encontrou sua voz. As cinzas continuam subindo, os dragões abrem os olhos e o tal, só por um instante, recorda por que existe. Se desejar, posso agora criar a imagem representando essa música, ou seguir para o próximo capítulo. Meu espírito, o que não tem nome, como se a noite tivesse parado no ar, e cada cinza trouxesse um mundo quebrado, rolando em silêncio no vazio do meu peito. Pela via esquerda eu recebo a lua morta, a poeira pálida do dragão desfeito. Seus ossos viram bruma, seu canto vira sopro, e o sopro volta para mim antes de existir. Lume antigo, eco branco, respiração que não procura forma, apenas retorno. Pela via direita eu aspiro o sol partido, o calor testemunha a chama quebrada, o decreto que antecede a própria palavra. A cinza dourada se dobra, aceita o chamado e entra em mim como um decreto primordial.
tempo. No centro imóvel nasce o halo, um anel de transparência viva, pulsando sem luz, sem sombra, sem promessa. Ali a cinza se torna templo e o templo se torna pulso. Refino que veio das fendas, refino que veio dos céus, refino que foi morto, refino que jamais nasceu. Da cinza extraio a chama sem eco. Ignicina é você, a raiz que sustenta segredos, o poder que sustenta o poder. Cinza lunar, cinza solar, cinza que corta o limite do ser. Vivam em mim, transformem a respiração em céu sem borda. Lux sinis, origo tacita, vita sine vita, coram anima, fluat, fluat, fluat. O ar se dobra, o silêncio me escuta, o coquio se abre e tudo espera a minha próxima inspiração. E eu expiro. O ritual terminou, mas o silêncio vibra como um eco preso entre mundos. Observo o horizonte da singularidade final. Não a porta de entrada, mas o ponto onde até o destino teme se aproximar. Ele ergue o olhar e chama. Apareça, não seja tímido. Mostre tua podridão para aqueles que já conhecem o fim. Ele toma o vinho como quem bebe a primeira respiração do universo e sorri entre as chamas invisíveis do Amatai. Vinho a essência, vida antes da vida. E o próximo gole será refinado da tua própria imundície. Arrogante, a palavra quebra o voo das estrelas e as entidades supremas se curvam sem querer, como folhas diante de um vento que rasga montanhas. O jovem sem nome murmura: Kutibahut Badagusa Ugeia. O horizonte treme ao ouvir essas sílabas antigas. Vu responde com ironia cortante: não ria da minha desgraça. A refinar tua podridão vai exigir que eu descanse nas termas do Subarashi.
Critin sorri, todos os outros congelam. As palavras dele abrem fendas onde não deveria haver chão. Então o estrondo explode. O tempo rompe seus anéis, a luz perde o nome e a criatura surge. Não como um deus, mas como a lembrança anterior ao primeiro grito. Um velho colosso, cabelos brancos como dragões que serpenteiam mundos, sobrancelhas de bestas eternas, barba onde cada fio é um caminho proibido. Seu corpo é montanha viva, feita antes das linhagens, antes do DNA, antes do próprio conceito de forma. Ele veste apenas escamas dracônicas, pois nada pode prender um corpo indestrutível. E com um rugido que racha universos, ele rasga a continuidade do mundo, como se o cosmos fosse tecido frouxo. permanece imóvel, calmo como a presença do tal antes de escolher existir. Ele ergue o olhar e diz apenas: então venha. Se já abriu o véu, mostre-me o que acredita ser. O colosso grita: tu me Shodunganai. E a existência vibra como ferro quente imerso no vazio. O ar se contorce, as estrelas rangem, o mundo aguarda o primeiro golpe Que decidirá quem define o próprio horizonte. O céu congelou quando o colosso surgiu, rasgando o ar com sua fúria antiga. Cada músculo dele parecia feito antes da existência, como se mundos respirassem dentro de sua carne. E diante dessa montanha viva, U permaneceu imóvel, mortal em aparência, carne e sangue na superfície, mas impossível de ser tocado sem que o coração e a vontade fossem primeiro destruídos. Os que observavam sentiram a alma tremer, não pelo gigante, mas pelo silêncio sereno do ancestral. Um ancião de eras mortas ergueu a voz. O mortal que não pode ser morto enfrenta hoje o imortal mais forte. E ao lado dele, cambaleando de sabedoria e vinho, o ancestral psicodélico sorriu. É o encontro com o poder dominante Invictus. Mas U nada disse. Apenas observou o gigante que chegava com seu corpo original fundido a todas as suas formas de batalha: Shunya, Darshan,
As vibrações guturais tremiam como trovões antigos. Finalmente falou, calmo como nascente de luz. Veio furioso, tão furioso que trouxe tudo o que é. Está realmente apostando tudo. O colosso gargalhou, partindo o chão sob os seus pés. Continuou. Você acha que não pode perder, mas eu consigo pensar em 3, 4, talvez 5 que poderiam acabar com você. E ainda há peças ocultas que não se moveram. O gigante rugiu. E por que eles nunca tentaram? Sorriu, Critin também. E a resposta veio como ferro puro. Porque você fede. A fúria do gigante explodiu no ar como um sol quebrado. Hoje você vai morrer. Ergueu o queixo tranquilo. Então pare de falar. Se quiser peidar, peide, mas ataque logo, eu tenho mais o que fazer. Touro, faro. As sílabas guturais cortavam o espaço como lâminas invisíveis. O mundo inteiro segurou o fôlego. As estrelas pararam. O firmamento tremeu como uma membrana prestes a rasgar. O gigante rugiu tão fundo que deslocou montanhas invisíveis. E o ar ficou denso como ferro incandescente. Apenas o encarou, sem mover um dedo, como se o cosmos estivesse atrasado diante de sua paciência. E antes do impacto, antes do primeiro som da guerra, a existência inteira ouviu o último rugido de Invictus, já mergulhado em ódio puro. Foi aí que tudo parou. No limite do caos, num instante anterior ao golpe. No primeiro gesto de Wu, não foi um golpe, foi um mundo. O solo morto se tornou um jardim de rosas silenciosas. Campos infinitos se abrindo em ondas suaves de cor. Invictus flutuava acima, franzindo o senho, sem entender onde estava o ataque. Sorriu e disse calmamente, como quem comenta o tempo: eu já disse, você fede este jardim, vai apenas amenizar o fedor do seu ser. A criatura urrou em fúria. Sua energia explodiu como 1000 estrelas morrendo. Em um único instante, o jardim inteiro foi incinerado.
cada rosa reduzida a cinzas luminosas no ar. Mas o fogo se desfez em perfume e o campo se transformou em um paraíso fragrante. O velho bebado, ao longe, gargalhou alto, pois via o limite da fúria se aproximar do ponto em que um ser começaria a destruir a si mesmo. Finalmente os golpes começaram. Invictus desdenhava de técnicas, de magias, de sutras e runas. Mas quando sucava, o universo inteiro era arrastado junto. Cada soco trazia rios de energia divina. Cada chute trazia correntes do oculto. Cada cabecada fazia o invisível se curvar. Era uma batalha física, mas o divino e o secreto se moviam como lacaios servindo ao seu furor. Na primeira fase o apenas se desviava, um passo mínimo, um giro quase imperceptível, um toque, respiração e o golpe passava ao lado. O colosso quase o tocava a cada instante, mas a mão fechada sempre atravessava o vazio. O chute sempre rasgava apenas o ar. Se desviava até mesmo do olhar, da intenção, da percepção, deixando inimigos sem alvo no próprio campo de batalha. Então, no meio do furacão, uma única palma explodiu na face de Invictus. O som pareceu um trovão preso dentro de uma caverna infinita. O gigante foi arremessado para trás, abrindo um rasgo no terreno antes considerado inviolável. A terra gemeu, o horizonte tremeu, e por um momento o colosso apenas rugiu, mais ferido no orgulho do que na carne. Ele voltou ao ataque, mais violento, mais cego. Desta vez Vu não se esquivou. Ele bloqueou, punho encontrou palma, joelho encontrou cotovelo, ombro encontrou ombro. A cada impacto, mundos desmoronavam e outros nasciam. Cosmos inteiros eram criados e apagados em intervalos menores do que um pensamento. As partículas mais profundas ficaram congeladas, incapazes de acompanhar a velocidade do confronto. O tempo ora avançava, ora recuava, ora mergulhava em paralelismo absoluto, até desaparecer. A luta saiu do tecido comum da existência e se propagou no vazio nu, um lugar onde nada deveria acontecer, mas agora era moldado apenas para sustentar aquele duelo. Invictus gargalhou, sentindo algo novo que roia o seu orgulho. Nenhum ser jamais me levou até este ponto. Respondeu ainda trocando golpes, cada palavra encaixada entre impactos. Você nunca lutou contra ninguém decente, provavelmente por causa do seu cheiro. A aura do colosso oscilou, tomada por fúria e vergonha. Ele liberou suas últimas cartas. O corpo se inflamou em luz distorcida, ganhando a aparência de uma fusão de metal, rocha, ossos e escamas, como se todos os seus avatares de guerra
tivessem sido comprimidos em uma só forma monstruosa. Invictus bradou, sua voz ecoando por planos incontáveis. Hoje eu vou mostrar a você e a todos o meu verdadeiro poder. A batalha Pissusa exatamente aqui, no instante em que esse poder começa a se revelar. O jardim de rosas surgiu no abismo, pétalas acesas pela vontade de Invictus observava sem entender, pois não havia ataque, apenas beleza. Isso aplacará o seu cheiro, disse calmo como o início da luz. A fúria do colosso explodiu e o jardim foi incinerado. Mas das cinzas, fez perfume. E o vazio respirou como um paraíso desperto. O velho bêbado gargalhou ao longe, sentindo a fúria ultrapassar limites. Invictus avançou como um sol em colapso, liberando torrentes de energias esquecidas. Magia, caos e divindade eram apenas músculos obedecendo à ira. Desviava por instantes impossíveis, sempre além do toque. Shunya. O colosso perdeu o alvo. Desaparecia do olhar, da intenção, do nascimento do ataque. Então veio a palma. Uma única palma aberta, pura, inevitável. A face de Invictus explodiu em luz e ele foi lançado para trás, abrindo um corte no terreno que não deveria poder ser ferido. Ele retornou, uivando, mas agora Vu bloqueava cada golpe como quem respira. Explosões nasciam e morriam em microinstantes. Universos infantis eram criados apenas para ruírem. O tempo avançou, recuou, congelou, partiu, até desaparecer. A luta arrastou-se para fora do real, surgindo num vazio moldado para suportá-la. Nunca nenhum ser me levou tão longe, gargalhou Invictus. Nunca lutou contra alguém decente, respondeu provavelmente por causa do seu cheiro. Ajna. Bang. O corpo de Invictus inflamou-se. Metal, rocha, osso e escama se fundiram numa única forma brutal. Agora verão meu verdadeiro poder, rugiu ele.
brilhando como um sol febril. Mas rachaduras surgiram, não feridas, mas fendas na sua certeza de invencibilidade. Ele recuou bufando. Eles estavam certos, mas o que eu disse também é verdade. Hoje você vai morrer. Bebeu seu vinho, olhando o horizonte da singularidade final. Então venham todos, disse ele. Se isto é uma armadilha, venham todos. Quero ver se vocês conseguem me matar. O mundo se distorceu. Um rasgo se abriu no espaço. As presenças começaram a chegar. No instante em que o ar partiu a si mesmo, eu vi a luz estremecer sob o peso dos antigos que caminham ao lado das regras, e não dentro delas sombras de geometria que respiram silêncio, tocaram o solo e o campo se abriu como uma ferida que tenta lembrar-lhe o nome. Os três arquitetos surgiram com um brilho mudo, e cada passo deles dobrava o mundo em arcos que recusavam nascer direito. E nesse brilho eu senti o primeiro anúncio do fim, que se aproximava como fogo lento. Zhuxuan vieram formas sem um horizonte, figuras alinhadas ao desconhecido absoluto, olhos que reescreviam a condição de existir antes mesmo de existir. E o chimo soprou sua presença negra como corte frio no peito da realidade que implorava por ordem. Os observadores do intervalo surgiram com rostos feitos de pausas, e o tempo se dobrava para permitir que eles simplesmente estivessem ali, como se o mundo não tivesse escolha. E atrás deles caminhavam os 9 daimonas do silêncio dinâmico, movendo o ar sem som. Então o impacto repetido da luta gerou vida que não deveria ter vida. Fragmentos caídos do próprio limite das regras ganharam forma e rosto, mas não memória. Nasciam puros do eco do choque e morriam no mesmo instante que surgiam, até que alguns se fixaram e se ergueram como progenitos do impacto, guardiões do impossível. Cristais partidos flutuaram como corações quebrados, luzes sem destino pulsaram em ritmos caóticos, e arquiteturas vivas dobraram o horizonte de maneira irregular, como se o real estivesse aprendendo a andar. Um por um eles se alinharam até que somaram 108 seres, todos vibrando em silêncio profundo, e cada um portava forma distinta, mancha viva de existência que jamais deveria dividir o mesmo solo. E quando o último eco tomou forma, o velho de passos quebrados surgiu ao centro, completando o número sagrado. E esquecidos lembraram que o mundo já o temia desde antes de saber nomear o medo que habitava nele. Ao longe o jovem sem nome ergueu o pi, pronto
pronto para intervir, mas Critim tocou seu proço com firmeza doce e disse que nada precisava ser feito, que apenas assistisse e entendesse o que estava para acontecer. E ele parou, pois aquela voz era uma margem que nem o tempo atravessa sem ajoelhar. E os ecos em volta escutaram o silêncio dela como ordem. No centro respirou devagar, sua presença incendiou o ar sem produzir chama, e a terra pulsou com receio de existir. Embaixo dele o círculo de 109 seres fechou a realidade como muralha viva, e cada rosto trazia o decreto final. Nenhum queria lutar, todos vieram apenas anunciar que o fim dos passos havia sido declarado, e que o destino do ancestral estava marcado no ponto onde a última luz se dobra antes de apagar. O homem observou cada forma, cada silêncio, cada brilho torto, e soube que o caos estava a um sopro de cair inteiro sobre o mundo que o sustentava.